Mais uma aula sobre a Sociedade do Açúcar. Ainda é o capítulo 12 e eu sou o professor Sandro Luiz Fernandes e vamos estudar um pouco do cotidiano, da organização das cidades do Brasil colonial na época em que a produção do açúcar era a coisa mais importante do país. Como nós falamos já, o Brasil era litoral. O Brasil era litoral. A maior parte do Brasil ficava no litoral, formado por casas simples, vilas e cidades pequenas, muitas fazendas. Esse era o Brasil. Essa é uma imagem de Olinda, uma cidade fundada no começo do século XVI, 1500 e pouco, em que o Brasil se tornou aos poucos a Sociedade do Açúcar. Ainda tem imóveis em Olinda, casas, igrejas, que eram dessa época, do começo do século XVI. É muito legal conhecer essas cidades antigas, como Paranaguá, no Paraná, Paraty, no Rio de Janeiro, São Vicente, em São Paulo, Salvador, na Bahia, cidades que foram formadas justamente no Brasil colonial. Cidades pequenas, ruas estreitas, fortificações para proteção do litoral. Lembre-se que o Brasil era ameaçado nessa época por piratas e corsários, principalmente franceses e ingleses. Então, as cidades eram fortificadas, todas no litoral, e esse é o mapa de Salvador, na Bahia, em que aí a Baía de Todos os Santos, o lugar onde o desenho em que os navios estão atracados, é o desenho que representa a Baía de Todos os Santos, em Salvador, e esse mapa foi feito em 1631. O texto da página 42 de vocês diz assim: os povoamentos surgiram sem muito planejamento, seguindo a estrutura europeia de ruas estreitas organizadas em torno da igreja ou da capela, que era o centro da vida urbana. Do templo partiam as ruas e as vielas que formavam o aglomerado urbano, que era pequeno. Lembre-se, a igreja era fundamental, a igreja católica. Em torno da igreja se construíam as cidades. Lembra quando falei da imigração, da colonização inglesa na América do Norte? Em que a escola tinha um papel muito importante lá? Aqui no Brasil não, era a igreja o principal de cada povoamento. Às vezes, mesmo dentro de cada engenho, de cada fazenda, tinha lá sua capelinha ou uma pequena igreja. Era muito simples viver na colônia, certo? Que uma loja de barbeiro, a simplicidade da vida, do dia a dia, das casas. No começo, casas de pau a pique com barro, né, feitas de paredes de barro. Depois foi sofisticando um pouquinho, casas de pedra. E aí se construiu a colônia brasileira. Uma colônia bastante simples em relação às suas casas, mas que aos poucos foi se tornando cada vez mais sofisticada. O que quer dizer sofisticada? Foram investindo mais nas construções. Vieram as casas grandes, as grandes igrejas, e assim a colônia foi se tornando mais bonita em relação à sua arquitetura. Aqui o exemplo do Morgado de Santa Bárbara, em Salvador, que já estava meio acabadinho em 1764. Essa imagem foi feita para o momento em que ele seria restaurado. Ele foi feito no século anterior, no século XVII, né? E aí ele era um lugar com pequenos cômodos para moradia. A igreja de Santa Bárbara alugava esses cômodos para ajudar no sustento da igreja. O que é importante aqui? Eram aglomerados de pessoas vivendo umas próximas às outras nesse espaço alugado pela igreja. Ainda uma maneira muito simples de se viver. Aqui também em Salvador, mostra o perfil das cidades, as fortificações e os costumes. Lá no alto da imagem está o perfil da cidade de Salvador, com a Baía de Todos os Santos na frente. Na segunda linha, as fortificações da cidade de Salvador, que eram, lembre-se, Salvador era a capital do Brasil na época. Então, aqueles fortes eram usados para proteger a cidade de possíveis invasões. Na terceira linha, os costumes da época, certo? O transporte das pessoas brancas, das pessoas ricas brancas pelos negros, é, a roupa das pessoas mais ricas, a maneira como os escravos se vestiam, e ali, na última imagem, uma escrava de ganho. O que significa isso? Eram escravizadas que podiam vender coisas nas ruas para
e seus senhores. Então, a sociedade do açúcar era uma sociedade simples. Aqui na imagem, um açougue de carne de porco, e o porco era transportado pelos escravizados para ser comercializado, né? Os escravizados estavam sempre presentes em todas as transações comerciais, às vezes até atendendo a população, mas é claro, o açougue tinha um proprietário branco. A criação de gado, então, começou nessa época no Brasil, nessa época colonial, né? Porque lembrem que o gado não é brasileiro. Vaca veio da Europa para o Brasil. Cavalos vieram da Europa para o Brasil. Porco da Europa para o Brasil. A própria galinha veio da Europa para o Brasil. Então, esses alimentos consumidos no país vieram de lá e começaram a ser produzidos aqui no país. Então, as pessoas iam começar a produção de gado, por exemplo, e começou a se interiorizar para o Brasil, ou seja, entrar um pouquinho para o interior do país, sair um pouco do litoral. Um lugar importante para isso foi Rio Grande do Sul, certo? Rio Grande do Sul foi muito importante para a produção de gado nesta época. A produção agrícola, a mesma coisa, precisava se plantar. Mandioca era um alimento muito importante consumido na colônia, mas entre outras coisas se produzia milho também, certo? Começou a se produzir alimentos para a população que estava no país: feijão, arroz. Então tudo isso era cultivado, batata doce, cultivado para a alimentação do próprio país. Pequenos comércios, né, como o exemplo do açougue ali, passaram a ser muito importantes na organização da sociedade brasileira. Algo muito importante começa a acontecer, que é a mistura cultural no Brasil, certo? Por exemplo, a música caipira é a mistura da música portuguesa com a música indígena. O samba é a mistura de vários ritmos que vieram da África para o Brasil. Além de tudo, no samba colocaram instrumentos que vieram da Europa, como o violão, por exemplo, ou o pandeiro, que é árabe, o surdo, que vem da Europa também. Então, esses instrumentos foram sendo sincretizados, quer dizer, misturados na música que veio da África. E assim como outras coisas, a própria alimentação, né? Comer farinha de mandioca, hoje todo mundo come no Brasil, e é um alimento indígena. Tudo isso foi aos poucos, mesmo o milho, que é alimento indígena, está incorporado na nossa culinária. Então tudo isso foi se misturando. O arroz vem do Oriente, a farinha de trigo vem da Europa, tudo isso se misturando e criando a nossa maneira de viver e de se alimentar. Muitas coisas aconteciam, eventos, festas, eventos católicos que mobilizavam as pessoas, como procissões, por exemplo, nas ruas, as danças africanas que também passaram a sair da senzala, quer dizer, do lugar que os negros ficavam, para ir para as ruas e depois, muito tempo depois, ir para os salões de festas. Aqui nós temos um exemplo de um desfile de domingo de carnaval. Lembrem-se que o carnaval é uma invenção da Europa. Os europeus comemoravam o carnaval, os católicos. Quando vem para o Brasil, ele se mistura com as tradições africanas. E aí o carnaval cria outras maneiras de se manifestar no país, certo? Então nós temos várias mudanças acontecendo no país em relação à organização da cultura do país, dos eventos, das manifestações artísticas. E falando em carnaval, é bom lembrar, né, que existia não só o carnaval como festa. Aqui tem um exemplo de intrudo nessa imagem do Debré. O carnaval, no começo, não era só uma manifestação de dançar, de brincar o carnaval, de pular o carnaval. Era um lugar de brincadeiras meio estranhas, jogar água nos outros, passar tinta no rosto dos outros, né? Às vezes até bater uns nos outros, era uma brincadeira meio violenta. E o carnaval foi se transformando aos poucos. Existia também a Folia do Divino, que é uma festa do Divino Espírito Santo, que é as pessoas cantando e passando nas casas, levando uma bandeira do Divino com uma pomba branca, de intenção católica. A Congada, que era o momento em que os negros se manifestavam, é a festa do rei do Congo, em que o rei e a rainha nesse dia seriam negros. Era uma fantasia, né, do dia a dia dos escravizados que era levado para as ruas. E também, é óbvio, o carnaval, como eu já disse para vocês. Então, o Brasil teve duas capitais. Durante a colônia, Brasil colônia, o Brasil, a primeira capital foi Salvador,
Aqui nós temos a imagem de 1631 e a Baía de Todos os Santos, é a Baía, né, em que foi fundada a capital, a primeira capital do Brasil, que foi de 1549 até 1763. Lembre-se que estar numa baía era muito importante, porque baía é o lugar que os navios podem atracar. É mais fácil, porque a baía é o lugar que o mar está próximo do continente e é profundo. O navio pode chegar até lá. Uma praia não dá. Uma praia ela é rasinha, então o navio não pode atracar. O navio fica longe da praia. Então, por isso que as duas primeiras capitais do Brasil foram no litoral e em baías. A mesma coisa é o Rio de Janeiro, que foi capital de 1763 até 1960. Por quê? Porque o Rio de Janeiro também é uma baía, né? A Baía de Guanabara fica ali e os navios podem chegar mais perto do continente. Então, as duas capitais foram muito importantes no Brasil. O primeiro mapa é de 1631, o segundo de 1775, mapas que retratam a possibilidade de construir cidades importantes no litoral brasileiro graças às baías. E agora vamos às atividades. As atividades sobre o cotidiano. O que é o cotidiano? O dia a dia do que acontecia na colônia brasileira, na Sociedade do Açúcar, enquanto a colônia era a Sociedade do Açúcar, porque nem todo o tempo em que o Brasil foi colônia, o açúcar foi o principal produto. Nessa época, inclusive, começam a surgir outros produtos importantes para o Brasil, como a criação de gado, a produção de algodão, a produção de milho, a produção de mandioca, que eram consideradas lavouras de subsistência, ou seja, para alimentar a população brasileira. E nesse momento também começa a surgir cultura aqui na colônia, uma cultura local. A música da colônia é diferente da música de Portugal, é diferente da música da África, por quê? Porque aqui se mistura e começa a ser criadas manifestações diferentes do carnaval, por exemplo, como eu falei para vocês da música caipira, do samba, da capoeira, de várias manifestações que hoje são brasileiras e que começaram na colônia brasileira.